Olá, meu amigo, minha amiga, bom estar com vocês aqui mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor William. Nós estamos aqui nesse primeiro vídeo, tá? Esse primeiro projeto nosso de trazer um estudo mais aprofundado, né? Um bate-papo aqui, um estudo concernente a alguns temas, né? Então nós vamos estar trazendo uma série de mensagens. Essa é a primeira, tá? É a primeira parte, a primeira mensagem com o tema maldição hereditária. O que é? Será que existe isso? Maldição hereditária. Você ouviu falar sobre isso? Maldição hereditária. O que é maldição hereditária? É uma maldição que vem através de uma herança espiritual, né? São heranças espirituais malignas que vêm de nós antepassados. Será que isso é verdade? O que a Bíblia vai nos mostrar sobre isso? Então eu queria pedir você, primeiramente, que você se inscreva no nosso canal, porque esse será o primeiro vídeo. Nós já fizemos uma live, nessa live abordamos o assunto, mas aqui nós vamos aprofundar, aqui no nosso canal no YouTube, nós vamos aprofundar nesse assunto. Você pode depois continuar da onde você parou, você pode compartilhar o vídeo também, tá bom? Então que Deus abençoe a tua vida desde já. Nós vamos primeiramente fazer uma leitura aqui, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, vai falar, pois todos os que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, né? Nós vemos então, a Bíblia sempre falou, principalmente no Antigo Testamento, sobre maldição, né? Em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 11 e outros capítulos vão dizer: eis que põe de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecer os mandamentos, né, do estatuto de Deus, e a maldição se desobedecer. Então o homem viveu sob o jugo da lei, né? Essa lei durou até a vinda de Jesus, né? Mas muitas pessoas ainda continuam nessa lei, porque as pessoas não creram, não receberam a obra de Jesus, né? Jesus ele veio para poder justamente, né, extinguir a lei. Ele veio cumprir a lei e extinguir ela e começar um período da graça, a aliança da graça, a nova aliança. Então, o Velho Testamento é o testamento, né, da lei, aonde está a lei, aonde o homem, ele, para ser abençoado, ele deveria obedecer, né? Estava debaixo do merecimento. Se obedecer, vai ser abençoado, né? Agora, aquele que não obedece é amaldiçoado. Então, veja bem, o grande problema é que ninguém conseguiu cumprir toda a lei, exceto Jesus, né? Houve homens tementes na Bíblia, no Antigo Testamento? Houve homens ali que Deus escolheu, profetas, juízes, reis que Deus escolheu, e Deus o capacitou com o Espírito Santo. Por isso que eles conseguiram ser tementes, ser justos, purificados, né? Homens que, como Isaías, por exemplo, disse: eu sou um homem de impuros lábios, né? Habito no meio de pessoas de impuros lábios também. Mas aí Deus foi lá e pegou uma brasa, um anjo pegou uma brasa do altar e santificou o lábio dele, né? Então a gente vê pessoas como, né, Sansão, que diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo. Deus escolheu algumas pessoas, né, bem poucas pessoas, e ele capacitou. Então essas pessoas, elas realmente, elas viveram na dispensação aí da graça de Deus, né? Elas conseguiram obedecer, ser fiéis e obedientes a Deus. Mas olha só, nós estamos aqui então, segundo Paulo escreveu aqui aos Gálatas, ele está dizendo que a maldição é obra da lei, né? Todos que estão debaixo da lei, né? Então, olha, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Daí está querendo dizer o quê? Que a maldição continuou, certo? Então vamos imaginar que essa maldição é uma herança que vem lá de trás. Desde quando Adão e Eva caiu no pecado, né? Toda a criação de Deus agora foi deformada pelo pecado, certo? Foi deformada. Então vem uma herança lá de trás. O homem vivia no início ali em Gênesis até 1000 anos, né? Mas aí foi diminuindo, né? Foi diminuindo, porque a morte opera sobre o pecado, sobre a iniquidade, né? O espírito de morte. Aí o homem agora vai viver debaixo da lei. A lei foi criada para o homem para quê?
Por causa da transgressão do homem. Se o homem não tivesse pecado transgredido, não ia haver lei para o homem, mas o homem pecou. E para o homem conhecer o seu pecado, foi necessário a lei. Deus enviou a lei para o homem conhecer. E quando ele conheceu o pecado através da lei, ele conheceu também a morte. Por quê? Porque ele viu que ele não consegue cumprir a lei, não consegue. Se você olhar todas as leis do Antigo Testamento, é impossível o homem cumprir, porque a lei é perfeita, a lei de Deus é perfeita. Tá certo? Você está me entendendo? Então, essa acusação de o homem não conseguir obedecer à lei, sabe? Fazer as coisas certinhas, ser abençoado pelo merecimento, porque está obedecendo toda a lei, essa acusação se transforma numa maldição, aonde a pessoa vive sob o jugo da morte, dessa maldição, tá? Agora, aqui no mesmo capítulo em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em uma madeira. Então, Jesus, ele foi pendurado no madeira, ele foi crucificado em uma cruz. Ele se fez maldito. Todo aquele que era crucificado, além de estar sendo condenado, ele era visto como um maldito, né? Uma pessoa maldita. E ele se fez maldito, né? Lá em Isaías 53 vai falar que ele carregou sobre si a nossa iniquidade. Todo o nosso pecado foi sobre ele, porque ele estava representando ali toda a humanidade. A humanidade foi decaída por causa do pecado e veio a maldição. O homem pecou, era para o homem viver no jardim do Éden, lugar perfeito, né? Onde não tinha pecado, não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha maldição nenhuma. É só bem-aventurança, só bênção, é só vida plena, vida abundante. Mas o homem desobedeceu, agora o homem está vivendo sob o jugo da maldição. Aí começou ali na casa de Adão e Eva, os primeiros filhos, teve o primeiro homicídio, né? Foi o primeiro homicídio ali. Caim matou Abel, né? Então começa ali a multiplicação, a proliferação do pecado, e o pecado vai crescendo e a maldição também, vai vindo enfermidades, doenças, maldade no meio do povo, né? Foi crescendo tanto a ponto de Deus separar Noé e sua família, colocar eles numa arca e destruir toda a criação dele novamente com o dilúvio, né? Porque cresce, o pecado ele cresce. O pecado é como se fosse uma praga, entendeu? Por exemplo, você tem uma terra, naquela terra, se você não plantar nada, não fizer nada, vai nascer o quê? Vai nascer capim, vai nascer espinho, né? Vai nascer ervas venenosas, porque para isso não precisa plantar, não, isso nasce automaticamente. Então, assim é o pecado, assim é a morte, assim é a maldição, vai crescendo. Então, se a gente não cuidar, se a gente não nos redimir disso daí, não quebrar essa maldição, nós vivemos debaixo disso. Mas olha só então, deixa eu esclarecer para você, mediante esses dois versículos aqui, ó, olha o que Paulo vai dizer. Então a maldição ainda existe sobre todo aquele que permanece na lei e pratica. Todo aquele que pratica, né, que está vivendo a lei, está vivenciando a lei, ó, pois todos os que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então veja bem, olha, quem está na lei, mas não pratica ela toda, não obedece ela toda, está debaixo de maldição. É isso que Paulo está dizendo. Tá bom? E ele está falando isso aqui, ó, para agora. Para agora. Ele está falando os que estão agora no presente. No passado já era assim, na velha aliança já era assim. Então ele está dizendo agora. Quem ainda continua na lei, então você quer continuar na lei, você quer viver sob o jugo da lei, então você tem que praticar toda a lei, você vai viver debaixo de maldição. Agora, no versículo número 13, ele já vai dizer aqui, olha, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, ou seja, ele substituiu, ele fez uma troca conosco. Ele é o nosso substituto, ele nos representou, nós estávamos debaixo de maldição. E ele se fez maldito no nosso lugar, porque ele pegou sobre ele, ele arrancou a maldição de você, que a gente carregava essa herança, que a gente estava na lei, no merecimento, e a gente nunca mereceu nada, a gente sempre foi ruim, a natureza ruim, já nascemos uma natureza perversa e ruim. Então nós herdamos essa maldição, mas quando nós conhecemos a Jesus,
e aceitamos a Ele, nos entregamos a Ele, essa maldição é quebrada, né? Nós somos resgatados. Olha, a gente era escravo, tá vendo? Escravo da maldição. Então a maldição estava nos acompanhando de geração em geração, acompanhando a nossa família. Mas quando você encontra Jesus, se entrega a Ele, aceita o sacrifício dele na cruz, no madeiro que ele se fez maldito, você aceita que ele fez isso por amor a você. Isso é um favor de Deus, isso é a graça de Deus. Quando você aceita isso, meu querido, aí a sua maldição agora vai para Ele. Viu? Vai para ele se fez maldito no seu lugar. E ele vai te dar o que no lugar? A Bíblia fala, aquele que perder a sua vida, receberá. Ele vai te dar o que o diabo roubou de você. Viu? João 10:10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou, eu vim para trazer para você, eu vim trazer um favor. Isso é graça de Deus, é bondade de Deus. Eu vim trazer vida para você. Viu? Eu estou arrancando a morte que está na sua vida por causa da maldição do pecado. Eu estou arrancando, trazendo para mim e estou dando para você vida e vida abundante. Então veja bem, o que eu entendo aqui? Que a maldição hereditária está sobre aquele que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus. A maldição hereditária está sobre aquele que ainda está sob o jugo da lei, sob a velha aliança, não creu na nova aliança ainda. É possível pessoas estar na igreja, frequentando a igreja, e estar debaixo de maldição? É possível. Se ela ainda estiver na velha aliança, se ela estiver na lei ainda, no merecimento, é uma pessoa religiosa, está dentro da religiosidade, ela está debaixo ainda da maldição hereditária. Tá bom? Agora, se a pessoa creu no sacrifício de Jesus, creu que ele se fez maldito no nosso lugar, essa pessoa é resgatada da maldição. Tá certo? Ela não vai viver mais na maldição, porque ele se fez maldito no nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. Então, você que está em Cristo é nova criatura. Deus está te colocando novamente lá na origem, lá no projeto original do Jardim do Éden, vivendo debaixo da glória de Deus, revestido com a glória de Deus, sob os cuidados de Deus. Ali não tem maldição, ali não tem pecado, ali não tem miséria, não tem doença, não tem demônio, porque ali é protegido por Deus. É isso que Jesus veio fazer, nos trazer de volta à casa do Pai. Tá bom, querido? Você está me entendendo? Eu estou procurando falar assim, de forma mais simples para você entender. Então a resposta que nós já estamos começando aqui, tem muita coisa para falar, isso é só o início, para você já começar a entender. Se está na velha aliança, na aliança mosaica, aliança de Moisés, da lei, se você está na lei ainda, viu? Você não aceitou a obra de Cristo na cruz ainda, ele fez por amor a você, ele que te amou, ele fez isso te amando, viu? Ele fez isso por você. Se você aceitar isso e crer, você vai ser justificado pela fé, viu? Porque pela lei ninguém é justificado. Versículo 11 vai dizer aqui, ó. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Para você sair da maldição, que é morte, é destruição, e ir para a vida é somente se for justificado pela fé. Só o justo vai viver pela fé. Você não é justo, eu não sou justo, mas somos justificados pela fé. Quando você tem fé que tudo que Deus fez, a obra que Jesus fez, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por você, Jesus se fez maldito ali no madeiro por você. Se você acreditar pela fé, meu irmão, você é justificado. Assim como Abraão foi justificado por Deus, se tornou justo diante de Deus, tá bom? E olha só que interessante, para finalizar essa primeira parte aqui, no versículo 14 vai dizer que para que nós, tá bom? Gentios somos nós. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Nós não somos judeus. Nós somos agora israelitas espiritualmente falando. Mas nós somos gentios, nós não somos judeus, certo? Agora, a bênção de Abraão era uma herança. Concentra aqui. A bênção de Abraão é uma herança para os da linhagem dele, para a descendência dele, para os judeus, os escolhidos, aquela nação escolhida, os hebreus. A bênção, a herança era para eles, certo? Nós não tínhamos nada a ver com isso, nós não tínhamos parte nessa herança. Mas aqui Paulo vai dizer o seguinte, ó, para que a bênção
de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja bem, por que o povo de Israel é um povo forte, é um povo próspero e rico? Porque eles tiveram uma promessa, desde a de Abraão. Deus prometeu para Abraão dar uma terra que manda leite e mel, promessa da terra prometida para ele, de conquista, de riqueza, de prosperidade. Eles tinham uma promessa. Então eles se dizem filhos de Abraão, viu? Eles se dizem filhos de Abraão. Por que Abraão era um homem abençoado? Porque ele foi justo, ele creu em Deus. A Bíblia fala que ele creu e foi justificado. Não é pelo merecimento dele, ele não era um homem bom. Viu? Ele veio de uma família também idólatra, uma família cheia de maldição, mas ele obedeceu a palavra que ele ouviu do Senhor, ele obedeceu e ele foi, entrou pelo caminho da obediência, ele creu na pregação, ele teve fé, então aquilo justificou ele, e a partir dali agora Deus começa a enriquecer, abençoar, Deus dá promessa para ele. Então todo aquele descendente de Abraão estava naquela promessa, o espírito da promessa, né? O Espírito Santo, deixava viva essa promessa no coração deles. Agora nós, que não tinha nada a ver com isso, nós herdeiros de maldição, gentios, né? Herdeiros da maldição, porque nós estamos fora, a gente não conhecia promessa nenhuma, a gente não conhecia lei nenhuma, não conhecia Abraão, não conhecia Isaac, Jacó, a gente está totalmente fora. Como que agora nós somos enxertados nessa herança? Como que a gente agora vai fazer parte dessa herança? Através de Jesus, né? Porque diz aqui no versículo número 13, aqui ó, Cristo, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo. Então, ou seja, Jesus se fez maldito no nosso lugar, ele foi ali para o madeiro, ele foi para a cruz, morreu no nosso lugar, para quê? Para que a bênção de Abraão, que Deus deu para Abraão, chegasse aos gentios, que somos nós, através de quem? Em Cristo, por meio de Cristo. Né? Então, quando nós estamos em Cristo, nós cremos nele, entregamos nossa vida para ele, nós recebemos a bênção, a herança de Abraão. Então, ao invés de você carregar uma herança de maldição, você está carregando uma herança de bênção que vem desde lá de Abraão, porque você está em Cristo. Amém, meu querido? Então, eu vou estar finalizando, colocando uma vírgula aqui nesse ponto, nessa introdução, mas nós vamos aprofundar muito mais. Muito mais, tem muita coisa forte para falar para você aqui, viu? Para você entender que você é um herdeiro, mas um herdeiro de bênçãos espirituais, porque você está em Cristo Jesus. E se você ainda está debaixo de maldição, nós vamos anular essa maldição na sua vida através da palavra. Mas você tem que crer, que é pela fé que nós somos justificados. E justificado, meu querido, você agora não vive debaixo do jugo da maldição mais, né? Você é uma bênção, assim como Abraão era uma bênção. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Então se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, clica no sininho, compartilha esse vídeo aí, nos ajuda, nos dê uma força para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado.